Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de agro. Vamos falar aí do Risa Terrax e do RZAG, o fundo de CRA deles, o Fiagro Puro Sangue. Então vamos começar aqui o bate-papo. Galera, o relatório dele é bem extenso, assim, tem bastante coisa. Então eu vou pular alguns pontos aí e vou trazer aí um comentário geral sobre o relatório, vou comparar os dois fundos para vocês entenderem o que é cada um deles, e aí a gente bate um papo sobre isso. Então vamos começar pelo RZAG, que é o mais novo. Eu acho que o Terrax a gente já falou, já tem muita coisa na internet sobre ele, então eu acho legal pegar o irmão mais novo, até para vocês conhecerem mesmo, um fundo diferente. Esse aqui, ele é o Fiagro puro. O Risa Terrax, ele é um fundo imobiliário que investe em agro, mas ele não é Fiagro. Fiagro é esse cara aqui. Então, vamos ver aqui um pouco sobre ele. Os dados gerais aqui vem pagando 11 centavinhos por cota, que dá um yield anualizado de 13,84%, um yield bom. O spread da carteira dele é muito bom, CDI mais 6,07. Se não me falha a minha memória, é um dos maiores spreads CDI mais que tem aí. Média de mercado. Pode pegar os outros fiagros, os fundos de CRI que investem em posições CDI, mas esse é um dos maiores spreads aí que eu já vi. É muito bom. Um ponto legal de comentar, 100% de ordenação própria dos ativos. Essa questão de ordenação e estruturação dos ativos ser próprio é muito bom para o fundo e muito bom para a gestora também, porque ela tem pessoas qualificadas para ir lá no fazendeiro, ou o fazendeiro procurar a gestora, procurar a Risa e estruturar a operação do zero. Você começa a operação do zero, então você tem uma operação personalizada quase que para o fundo. E em casos onde o fundo ele absorve toda a operação, fica praticamente personalizado, você faz do jeito que você quer. Isso é muito bom, você consegue ver todo o overview da situação, da operação, todos os riscos. Então é muito bom esse tipo de coisa. Toda vez que você vê no relatório, seja de Fiagro ou seja de fundo de CRI, esse carinha aqui, ó, geração e estruturação próprias, é um ponto legal a se comentar. São 16 ativos aí, patrimonial de 9,54, 100% indexado ao CDI. É um fundo CDI mais de duration aí relativamente curta. Aqui, pessoal, ele traz um panorama sobre o Brasil, sobre o agro. Eu vou pular alguns pontos, eu vou comentar só os principais, mas é muita coisa que ele fala aqui, então eu não acho que dá pra gente enxugar um pouco. Ele comenta um pouco do fluxo estrangeiro, né, do que está vindo para a B3, é um fluxo animal, muito. Nossa bolsa, em pleno ano de eleição, está indo super bem, né, super atípico isso, mas interessante. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Ele comenta que é um pouco de questão das ações de commodities também foram um hedge inflacionário para os estrangeiros e tudo. E eles até se questionaram aqui, ó, até quando deve durar esse fluxo no ano eleitoral. E Bov aqui, ó, uma performance muito boa em relação a todas as bolsas do mundo aí. Muito legal isso. Ele traz um pouco de questão de risco fiscal e tal, aquela coisa. O Brasil sempre tem esses problemas, independente de político e tal, sempre tem risco fiscal, etc. A gente tem no momento aí onde a Rússia, que era um grande player aí, emergente fora da jogada, ninguém investe lá mais, os gringos procurando onde investir estão vendo o Brasil. E imagina se a gente tivesse um país aí com reformas passando, melhorando muita coisa, todos os problemas que a gente sabe que existe aí, seria muito mais amigável para o investidor estrangeiro. Mas infelizmente não é assim que acontece. Quem sabe um dia a gente chegue num nível aí de evolução de todos os sentidos para a gente conseguir destravar o país, né? O país ainda é muito travado em muita coisa. Ele fala um pouco da reunião do cupom aqui. Subida de juros, o fundo se beneficia. Comenta também aqui, galera, lembrando, eu vou só passar porque os comentários são muito extensos. Comenta um pouco aqui do real, que veio se valorizando, e as commodities que se valorizaram também. Então acaba que uma coisa compensa a outra. A gente sabe que o produtor ele vende em dólar para fora, então acaba que para o agro um dólar alto é bom para ele, e o dólar caiu, as commodities subiram, uma coisa compensou a outra, né? Ele traz algum ponto agora sobre as safras, acho legal de mostrar para vocês.
Mas, galera, é um comentário que ele traz todos os meses, assim, e tudo, mas eu acho que falta um comentário das operações, do que está dentro do fundo. Falar. Porque é legal falar que a soja tá indo bem e tal, mas. E aí? E o CRA lá do fundo? Tá indo bem? A operação tá indo bem? Então, eu acho legal esse tipo de comentário, mas todo santo mês vem esse comentário, vem esses gráficos de soja, etc, etc. E acaba que falta aí um acompanhamento do que está acontecendo dentro do fundo. Mas vamos lá. Ele coloca um pouco aqui das incertezas em relação às safras da Ucrânia. Quem não sabe, a Ucrânia é um grande produtor agrícola na Europa. O pessoal fala que até o celeiro da Europa, né? Já ouvi isso aí. Então tem esse ponto. E eles falam aí um pouco da colheita da soja na América do Sul. A Argentina é grande produtor de soja também, que está com um problema aí de governo lá botando imposto e tal. Estão fazendo zona na Argentina, para não falar outra palavra. Então, aqueles protecionismos baratos que tem aqui na nossa América Latina. Então vamos aumentar o imposto para garantir o abastecimento no mercado interno, proteção da indústria nacional, esse tipo de coisa, né? Então, é típico, aí você sabe como é que funciona. Vamos falar da safra brasileira, que é o que importa. Ele fala, o relatório do Conab indica que a safra brasileira da oleaginosa atingiu um patamar de 40 milhões de hectares plantados, um incremento de 3,8% em relação à safra de 21 e 22. Ótimo. Agro, galera. Agro é a nova Magalu. Agro é só pra cima, não tem dor de cabeça com agro. Milho. De novo falar da Ucrânia. Pra vocês verem como é que essa guerra da Ucrânia está influenciando muita coisa no mundo. Ele fala um pouco da safrinha brasileira aí. Nessa temporada vai atingir aí 112 milhões de toneladas versus a safra anterior, que foi de 87, um aumento considerável. Agro brasileiro, galera. Agro é o futuro. Os fiagros vieram num momento muito legal. Não vieram da maneira que eu gostaria, né? Vieram com umas taxas meio ruins, na minha visão. Não gostei. Tem essas taxas de performance aí abusivas. Já fiz um vídeo mostrando por que eu não invisto em fiagro. Então, cara, o produto está ganhando tração, mas ele não pode nascer morto, né? Umas taxas ridículas dessas. Muita gente não investe, vendo uma taxa dessa não investe. Não vai entregar dinheiro de graça aí pra gestora, né? Enfim. Algodão. Vamos lá, safra brasileira. Vem se desenvolvendo de forma satisfatória, que levou o Conab a revisar a expectativa de produção para 2,82 milhões de toneladas versus 2,71 no último relatório. Melhorou também. Tudo melhorando. Galera, como eu falei, safra é a nova Magalu. Agro é a nova Magalu. Essas safras aí, todo ano sobe, o negócio é coisa de louco. Falar do fundo agora, distribuiu uns centavinhos, que dá aí 1,8 de yield. Ele traz um ponto legal. Ó. Os ativos que compõem o portfólio do RZAG têm resultado de juros acruados entre o dia 20 do mês anterior até o dia 20 do mês referente à distribuição. Ou seja, o resultado distribuído no dia 10 de abril refere ao resultado dos juros acumulados entre o dia 20 de fevereiro e 20 de março. Nesse período, houve acúmulo de juros em apenas 19 dias úteis, devido ao carnaval, né? Além disso, houve um aumento da taxa Selic para 11,75 no dia 16 de março, e os CRAs, alocados no fundo, tiveram somente 2 dias úteis de acúmulo de juros nesses patamares. Então a gente está explicando aí o que está acontecendo, porque o rendimento não subiu muito, né? DRE dele está entregando aí o que está gerando, né? A gente vê estar acumulado aí desde o início 33 centavinhos e pagou 33 centavinhos, zero reserva. Um resumo aqui das cotas emitidas e tal, as garantias, né? Tudo alienação fiduciária de terras, mais aval dos sócios. O prazo aqui é dos investimentos. O posicionamento atual, 100% CDI+. E aqui um pouco por cultura, a gente vê o grosso está em soja. Aí. Legal. Um pouco de estratégia, investimento de longo prazo, custeio de safra e caixa. Vamos ver as perspectivas aqui. Ó. Última alta da Selic, o crédito fica mais caro para o produtor rural. E os produtores estão aproveitando para diminuir a alavancagem e melhorar a estrutura financeira. Então a gente vê aí. É um movimento que a gente vê acontecer até em alguns fundos imobiliários. Quem lembra do BTLG chamou a emissão só para reduzir dívida. Então é algo que todo mundo está fazendo aí nesse momento, reduzindo dívida. Aqui o portfólio por região. Aqui um pouco da carteira de ativos dele.
A gente vê, tem mezanino, tem subordinado, tem série sênior, tem de tudo aqui. Um ponto que eu marquei, emissor, todos é a Virgo, securitizadora, não gosto disso. Tem que ter diversificação de securitizadoras também. Não que seja uma empresa ruim, não estou falando da empresa, poderia ser qualquer uma, mas eu gostaria de ver várias empresas. Eu entendo que o fundo tem essa pegada de estruturação e ordenação e tal, mas seria legal ver vários players aqui, ter diversificação até nisso. Aqui a gente vê as taxas, né? Tem taxas bem altas aqui, tipo CDI mais 11. E é isso, galera. Pontos negativos, que pra mim tem bastante. Não tem nada falando dessas operações de forma mais descritiva, não tem uma foto, Eu não sei que esse CRA aqui de soja, eu não tenho uma foto do que é. Só sei, vira uma tabela. Não gostei. Falta diversificação de securitizadora, falta o acompanhamento mensal. Pô, e aí? E esse CRA aqui dessa fazenda aqui de soja? Como é que tá a produção desse cara? Tá indo bem a produção? Tá abaixo? Tá acima da expectativa? Como é que tá? Tem que ter isso pra gente. Imagina, a gente pega aqui uma posição, ó, que tem 9% do PL. Esse cara aqui, ó, 9% do PL. Esse CRA aqui, que a gente nem sabe o que é. Tem nem o IF dele aqui pra gente pesquisar. E aí, e se a produção desse cara começa a ir para trás, dá uma chuva maluca lá, alaga a fazenda do cara, sei lá, uma queimada, qualquer merda. Então, não tem. Então, como é que eu vou saber o que está acontecendo no mês a mês? Eu preciso saber o que está acontecendo no mês a mês. Eu preciso saber como é que está a produção desse cara, como é que está indo, como é que está a safra desse cara aqui. Como é que tá indo? Deu algum problema? Tem vários fatores que podem dar problema. Chuva, queimada, produção vem abaixo do esperado. Cara, N motivos. Então, não trazer nada aqui deixa muito pobre. O relatório em si, ele fala muito, mas ao mesmo tempo ele fala pouco. O que importa, ele não traz. Então é mais uma injeção de linguiça e tal, falando de água, falando de B3 e tudo mais, e tudo, mas... Tá, e aí? Podiam trazer, que querem trazer isso tudo, nada contra, é bom, traz aí uma diversificação para o relatório, traz o conhecimento, mas cadê um estudo falando do agro? Caguei para a Bolsa do Brasil. Eu não invisto em ação, não invisto no Ibov, tô cagando pro Ibov. Eu quero saber aí, como é que tá as emissões de CRA, como é que tá o crescimento da indústria de fiagro. Isso seria mais interessante. E esses pontos que eu comentei aí a respeito das operações, acompanhamento mensal dessas operações. Nem que seja igual alguns fundos, a gente vê fundo de CRI fazendo, ele coloca assim, uma carteira de 16 CRIs, ele coloca, ó, visitamos esses 2 CRIs aqui no mês. Cara, eu acho que falta. Eu não consigo, por mais foda que a risa seja na questão do agro, eu não consigo confiar cegamente. Não confio. Minha grana, eu não coloco minha grana confiando cegamente. Eu preciso ver o que está acontecendo. Eu preciso ter o meu julgamento de ver, sei lá, se essa operação aqui a 5, ou a 10, ou a 15 está dando algum problema. Eu preciso ver isso. Eu preciso saber onde é. Até porque, vamos contextualizar. Vamos colocar que essa aqui seja a Fazenda ABCD, lá do Mato Grosso, da cidade de Sorriso. Beleza. Aí a gente vê lá uma queimada em Sorriso, pá, aquela igual aconteceu, a gente viu uns 2 anos, 3 anos atrás, várias queimadas. Aí, pô, no meu grupo do Telegram, por exemplo, você não entrou nele, entra lá, temos praticamente 1000 pessoas. Com certeza tem alguém da região. Aí o cara vira e fala, putz, tá pegando fogo aqui, tá tudo horrível e tal, e eu conheço o fulano da fazenda ABCD e falou que tá atingindo a fazenda. Você já fica sabendo dos problemas. Você vê em fundos imobiliários de vez em quando, eu já postei no canal 2 vídeos de incêndio. Incêndio num shopping, não lembro o fundo agora, e incêndio no galpão do GGRC. Imagina se você não soubesse nem que o galpão fosse do fundo, não tivesse nem informação. Então tem que ter informação. A Risa peca informação. Beleza? Vamos pro Terrax. O Terrax é o fundo mais antigo, é o primeiro fundo deles aí. É o fundo que deu a entrada, deu a cara do agro para a Risa. E é um fundo que está vindo muito bem até essa emissão que eles tentaram fazer. Tentaram fazer a emissão, galera, já tem muito vídeo sobre esse assunto. Trocaram os pés pelas mãos, fizeram uma lambança nessa emissão. Foi triste. Eu era cotista, eu gostava do produto, mas depois eu não aceitei, eu saí fora. Porque para mim o nível de amadorismo nessa emissão que eles tentaram fazer foi muito alto.
foi muito alto. Então, não dá. Sinceramente, eu gostaria muito de que o gestor viesse a público e explicasse. Se quiser vir aqui no canal, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Se quiser vir aqui, eu sei que eu peguei pesado, se você estiver assistindo. Eu sei que eu peguei pesado no assunto, mas eu precisava pegar pesado, porque você que a Risa tava fazendo, tava uma zona, trocou os pés pela mão totalmente. Totalmente. Foi assim, coisa de louco. Faltou o pessoal da Risa pegar o telefone e ligar para um pica do mercado, um barone da vida e falar: cara, tá acontecendo isso, então me ajuda, o que eu faço? Qual é o meu posicionamento correto? Certamente, se tivesse ligado para alguém, o cara ia falar: cara, cancela essa missão, passa para lá. Se me perguntar, você vai falar: cancela essa missão e solta um fato relevante falando que o objetivo dela era comprar XYZ, infelizmente vamos perder o negócio e fecha. Que aí ia ter um movimento dos cotistas para ver, tipo, perdemos um negócio bom, mas, cara, foi muito ruim o que aconteceu, felizmente. Vamos lá, são 14 ativos, 46 mil investidores, bastante gente, e esse fundo, ao contrário do outro que investe em CRA, esse investe em arrendamento de terras. Então o que acontece? O que esse fundo é? O que o Risa Terrax é? Galera, não se assuste. Ele é um fundo de papel. Onde a garantia já está executada, dadas as suas devidas proporções. Estou trazendo para um contexto para vocês entenderem. Então o que acontece? Chega lá o fazendeiro, ele precisa de cascalho para fazer a operação, precisa de grana. Ele chega para o fundo, chega para a Risa e fala: Risa, eu preciso de 100 milhões. A Risa fala: tudo bem, a gente fornece os 100 milhões. Tô vendo aqui que você tem essa fazenda aqui, lá a fazenda ABCD lá em Sorriso, essa fazenda lá vale 300 milhões. Eu te dou os 100 milhões, você me dá essa fazenda por garantia. Beleza? Fechou. É basicamente o que a gente vê no fundo de papel, o LTV. O LTV é isso, você coloca uma garantia que vale muito mais do que o empréstimo, e se der alguma cagada, você executa a garantia. No caso do Risa, a garantia já está executada, está dentro do fundo. E aí, no final do empréstimo, no final do contrato, o produtor tem a opção de recomprar essa terra do fundo pelo preço que ele vendeu, que é um preço baixo. Então ele vai lá e recompra essa terra. Ele não vai, a terra não vai, o cara não vai entregar a terra para o fundo a preço de banana. Então vai ter essa recompra da terra aí. Esse é o ponto diferente do outro fundo. Então, no caso do Terrax e tanto do Betra, são fundos onde a garantia já está executada. Se o produtor quebrar, não tem que ir lá entrar em fazer ação para executar a garantia, aquela zona toda. Não, já está no nome do fundo. Só tocar ficha. Vender ou investir como equity de fato. Então, tem várias opções. O comentário é o mesmo, tanto vocês, eu falei, né, do comentário. São dois fundos distintos, por mais que os dois são distintos, e o comentário inicial é o mesmo, a mesma ladainha. Cara, eu não vejo muito sentido em trazer isso todo mês. Legal mostrar soja, algodão, papapá, milho. Tá, mas eu quero saber o que está acontecendo na fazenda do cara lá. Como é que tá a fazenda do cara? A produção dele tá em linha aí com as expectativas? Esse é o principal ponto. Traz o retorno aqui, R$ 1,25, no yield de 1,22. Tem não recorrente, viu, pessoal? O recorrente desse fundo fica na casa dos seus 90 centavos aí. Então tem um não recorrente. Fundo 100% alocado em buy to lease ou sem leaseback. Não tem nada de land equity por enquanto. Vou seguir de forma rápida, até porque os comentários são os mesmos, viu, pessoal? E a gente vê as fazendas. Essa aqui já tem até um pouco da localização, os hectares, o que ela faz e tudo. E aqui embaixo, ó, a gente consegue ver um pouco das propriedades. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês, só um minuto. Pronto, aqui a gente já vê a propriedade. E tem aqui a opção de compra, sim. Prazo de arrendamento e tal. Então a gente vê aí, todas têm essa opção, então os caras vão recomprar. E é isso, galera. Os dois fundos, vamos comparar os dois, que eu falei que eu ia fazer isso no início. Não, vamos entender. O primeiro, o Terrax, já estamos nele aqui. O que ele faz? Ele pega a terra em garantia e empresta o dinheiro. A terra já fica com ele. Então ele já tem a terra é dele. Se der merda, já está executada. O outro, ele já é um fundo que vai entregar o dinheiro em troca de uma remuneração. O Risa Terrax também recebe uma remuneração mensal, normal, empréstimo.
mas no caso a garantia não está executada. Então, se der algum problema, ele vai ter que executar. E aí tem que ver o que é o que, quais são as garantias e tudo mais. Então, assim, são vários pontos a se comentar. Entre os dois, eu acho mais interessante o outro. Porque você tem CRAs aí que, na minha visão, são um pouco mais líquidos do que as fazendas em si. Fazer esse tipo de negócio aqui, a gente não sabe. E também outro ponto, que a gente não sabe se der algum problema nesse fundo. No outro fundo também, se der algum problema, como é que vai ser a execução das garantias. A gente não sabe o quão líquidas essas fazendas são. Não falando que as fazendas são ruins, mas a gente não sabe, nunca aconteceu. De fato, nos fundos imobiliários, nos FIAGos, ou no fundo, que são dois que investem, igual o RISA e o BETRA, não teve nenhum problema até então. O BETRA já está indo para um ano, o RISA até um pouco mais, então a gente não viu nenhum tipo de problema ainda. Mas o dia que tiver, a gente vai ver o que eles vão fazer, como é que vai ser a condução desse problema. E galera, é isso que eu tenho para trazer sobre os dois fundos. As duas operações, são duas operações de crédito, de fato, onde tem uma diferença aí, considerável entre elas, por questões de liquidez dos ativos e de execução de garantias. Beleza? Fica aí, vai ter todo mês vai ter esse combo RISA, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos aí, a gente vai falar, por mais que o relatório não treine muita coisa e tal, mas acontecendo, a gente chega e faz aqui, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!